Oportunidade da palavra. Senhor, nós colocamos o teu servo mais uma vez diante do Senhor, para que possa, Pai amado, ser usado como canal para as nossas vidas nesta hora. Toma sonhos, projetos, saúde, trabalho, Deus querido, Pai amado, a vida espiritual, Deus, faça conforme a prazo do teu querer, a tua vontade, Pai amado, conosco nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Abre sua Bíblia comigo, por favor. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 2. Se os irmãos quiserem, no decorrer da pregação, anotar os versículos, eu não vou poder ler muito, porque eu não quero passar do horário, amém? Todos acharam? Segunda Reis, capítulo 23, versículo 2. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. Pode se assentar. Vou só te recordar o que eu li aqui. O rei subiu à casa do Senhor e no final do versículo ele leu o livro que se achou na casa do Senhor. Amém? Então, eu vou falar rapidamente aqui, o pastor já falou sobre isso, sobre as tribos que foram divididas. Todos nós aqui, eu creio que conhecemos que o povo de Deus foi dividido, as tribos foram divididas, 10 tribos, tribo do norte, capital Samaria, 2 tribos, tribo do sul, Judá, Benjamim, capital Jerusalém. Então nós sabemos que o povo de Deus foi dividido, e diante disso foram levantando-se reis na tribo do norte e na tribo do sul. Então vai passar o tempo. Na tribo do sul foram se levantados 20 reis. Na tribo do norte, 19 reis. Chegamos aqui no capítulo de número 22. Vamos falar aqui a história. O versículo que eu li vai falar a respeito do rei Josias. É este rei que está reinando agora. Porém, antes de rei Josias reinar, o pai dele e o avô dele foram maus reis para Judá. O avô de Josias foi Manassés. Ele foi um mau rei. Se você olhar no capítulo 21, no do versículo 2 ao 9, você vai ver que este rei Manassés, ele levanta altares para Baal, ele profana a casa de Deus. Presta atenção na pregação, porque depois você vai ficar voando. Tem que prestar atenção e entender o que Deus está falando conosco. Ele profana a casa de Deus com altares para deuses falsos. É um dos piores reis, se não o pior rei. Ele fez passar o seu filho pelo fogo, ele adivinhava, ele era feiticeiro, ele fez sacrifício ao deus Moloque, que era sacrifícios ali com crianças. Ele era feiticeiro, ele fez pior, a Bíblia chega a dizer que ele fez pior do que as nações que Deus retirou e pôs Israel. Ele reinou 55 anos, foi um dos piores reis. Aí vem o filho, Amon, e ele reina por 2 anos. Ele segue os passos do pai, ele serve aos ídolos, ele decidiu, porque cada um tem a sua escolha. Papai poderia até ensinar, mas ele decidiu seguir os passos do pai. Se inclinou diante dos deuses do pai, e os próprios servos deste rei mataram ele, conspiraram contra ele e mataram ele. Pronto, agora você já sabe o que acontece no contexto, na história. Vamos lá para o rei Josias. Josias significa curado por Jeová
sou sustentado por Jeová. O que me chamou muita atenção neste rei é que ele vai começar a reinar com apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade, talvez muito novo para mim, talvez muito novo para a sociedade, mas é esse que Deus tem e é esse que Deus vai usar. 8 anos de idade, ele reina por 31 anos. Ele vai fazer o que ninguém havia feito. E se você olhar os feitos, foi até maior do que Davi. A Bíblia não diz, mas pelos feitos, diante daquilo que ele vai fazer, ele fez mais do que Davi para Deus. E a Bíblia vai dizer que mais ou menos com 16 anos, segundo o cronista, segundo a Crônicas, capítulo 34, vai nos dar aí o parecer que ele vai decidir seguir os passos do rei Davi, e ele vai começar a buscar ao Senhor, com mais ou menos 20 anos de idade. Ele dá uma passada no templo, ele faz algumas purificações no templo, e eu quero te chamar e te lembrar que este menino começa a reinar com 8 anos de idade, e com 16 anos ele começa a servir a Davi. O que eu quero te falar esta noite, e o que Deus quer te falar esta noite, não importa a idade, não importa o que estão pensando, o que estão falando. Talvez alguém olhou para Josias e disse: vai desfrutar do poder, vai fazer igual Manassés, vai fazer igual Amon, vai desfrutar do poder da autoridade, vai ser como Salomão, vai desfrutar de riqueza, vai desfrutar de mulher. Mas ainda que era menino, ele começa a olhar para as coisas de Deus. Não interessa a sua idade, não interessa o tempo de ministério, o que interessa é a sua decisão. Papai era idólatra, o avô feiticeiro, mas eu vou servir a Deus, mas eu vou servir a Deus. Glória a Deus. 8 anos de idade, talvez um menino para nós, talvez um menino. Aí eu lembrei que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, ele vai dizer: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes menino na malícia e adulto no entendimento. O problema não é rodar e pular, irmão. Isso não é meninice. Talvez alguém te influenciou. É menino porque está rodando, é menino que está falando em mistério, é menino porque está rodando esse mover aí. Ei, deixa eu te dizer, tem alguém tentando te influenciar. Deixa quem quiser te chamar de menino. Só guarda a palavra, só guarda a palavra, só guarda a palavra. Não importa se estão te chamando de menino, o que importa é você guardar a palavra e decidir servir a Deus. Aleluia. Pode até pensar que era menino, mas ele estava preocupado com a casa de Deus. Ele vai dar uma ordem, não para beneficiar ele, ele vai dar uma ordem para o sacerdote olhar como estava a casa de Deus. Ele está preocupado com as coisas de Deus, ele não estava preocupado com fama. Tem umas coisas que eu preciso falar, e se tiver algum amigo do pastor Márcio, que eu não conheço, algum pastor, vou fazer igual ele, um abraço. Ele não estava preocupado com a fama, ele não estava preocupado em encher a igreja, ele abaixou. Ele não estava preocupado em chamar a juventude, pintar a igreja de preto. Ele não estava preocupado em colocar luz pisca-pisca. Ele não estava preocupado, ele baixou. Ele era jovem, olha que ironia, pastor. Ele era jovem, mas ele não está preocupado em agradar a juventude. Ele está preocupado em agradar a Deus, em agradar a Deus. Tem alguém preocupado aí em agradar a Deus? Tem um negócio que está incomodando o Espírito Santo. Eu falei: Deus, como é que eu vou falar isso? Sonhei até que dava problema no microfone, mas se der problema a gente
A gente prega no gogó, não tem importância. O povo não traz Bíblia para o púlpito. O povo traz celular para o púlpito. Não tem Bíblia mais. É tudo preto, pastor. É só luzes. É fumaça. E a glória de Deus não pode entrar. Mas o menino vai se posicionar e vai mandar olhar. Tem fenda lá? Então restaura a fenda. Então restaura a fenda. Então restaura a fenda da casa do meu Deus. Tem pastor que vai ficar bravo, mas deixa eu te dizer, ele não está preocupado com dinheiro, ele não está preocupado em agradar, ele está preocupado em tampar a fenda da casa de Deus, tampar a fenda da casa de Deus. Ele dá uma ordem, e eles vão ver como é que está. O sacerdote traz a notícia, o sacerdote Ilquias vai dizer, tem fenda lá. Então você vai juntar o povo responsável e vai mandar reparar, porque a casa é do Senhor. A casa não é a casa não é minha, a casa não é sua. Tu não pinta da cor que tu quer. A casa não é sua, a casa é de Deus. Igreja não é boate, igreja não é clube, igreja é casa de Deus. Ele manda reparar as fendas. E sabe o que é interessante? É que nós é que somos meninos. Os que rodam, os que falam em mistério, mas guarda a palavra, é que são meninos. É nós que estamos errados. Tem alguma coisa errada. Ou nós estamos andando errado, ou toda a igreja, as igrejas, a maioria da região estão andando errado. Tem alguma coisa errada. Se você olhar para o púlpito da igreja, para o cenário da igreja, e você vai olhar para o cenário de algumas igrejas da região, alguém está andando em direção contrária. Alguém está andando em direção contrária. E talvez tenha alguém olhando e dizia, eu queria ir para outra, eu queria ser light. Mas deixa eu te dizer, no grande dia, o Senhor irá te prestar conta. No grande dia, o Senhor irá cobrar daqueles que profanaram o seu templo. O templo deixou correr. Repare as fendas. Repare as fendas. Ele repara as fendas. Capítulo 22, versículo 5. Tem alguém comigo? Final do versículo. Repara as fendas. Repare as fendas da casa. Repare as fendas. Tem problema na casa. Tem problema no seu casamento. Tem problema no seu ministério. Tem problema com o filho. Repare as fendas enquanto é tempo. Já identificou as fendas? Então repara. Então repara. Então repara. Não deixa brecha. Não deixa brecha. Não deixa brecha. Tampa as brechas. Porque o Senhor irá cuidar daquilo que Ele te deu. E no meio da reforma, ele acha, o sacerdote acha o livro. Enquanto ele vai preocupar com a casa de Deus, ele vai achar o livro. Depois que ele se preocupa, eles vão achar o livro. Aí, o pastor disse aqui que a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha, e como fogo. Não foi que Jeremias disse? Então o rei, quando eles vão ler o livro para o rei, ele rasga as vestes, se prostra, e ele diz, meu Deus, o que eu estou fazendo? O que papai fez? O que o vovô fez? Estamos em pecado. Já imaginou? Ele descobrir que está em pecado, e agora ele não volta atrás. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela faz divisão entre alma e espírito, entre as juntas e medulas. A palavra de Deus é como fogo, é como um martelo que esmiuça a penha, e o rei se cai, se dobra, se prostra e vai buscar ao Senhor. E aí ele manda consultar a profeta Uda, e ela vai dizer, e o que é interessante, profeta, para de receber essas profetadas, porque profeta que é profeta vai falar o que a palavra está mandando. Porque você vai ver aí,
Deixa eu só ler esse versículo rapidamente para você aqui. Versículo 19. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para asolação e para maldição, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Então, quando tu ouviste o que eu falei sobre este lugar, então, ele já tinha lido o livro, e ela vai falar, quando você ouviu a palavra e rasgou as suas vestes, ela não mudou a palavra, ela profetizou em cima daquilo que ele já tinha lido. Porque profeta que é profeta não usa a boca de Baal. Profeta que é profeta usa a palavra de Deus. Vou profetizar, mas na palavra, segundo a palavra, vou falar da palavra, vou pregar a palavra, vou profetizar na palavra. Ela tem cura, ela tem vida e ela é remédio. Oh glória! Igreja não é boate, irmão. E o que o povo está esquecendo, deixa eu correr, o que o povo está esquecendo, que igreja não é qualquer coisa. Eu já disse aqui, é casa do Senhor, não é desfile de moda, está anotado aqui, não é desfile de moda, não é praça, não é lugar de fazer piquenique, não é só um encontro social. Aqui é lugar de adorar ao Deus de Israel, ao Deus que deu o Filho para morrer na cruz do Calvário. Igreja é igreja, pelo amor de Deus. Para de olhar para esses lugares aí que estão chamando de igreja e que está entrando o pecado e a glória está saindo, porque aonde habita o pecado, o meu Deus não tem parte. Eles estão esquecendo da palavra de Deus. Os líderes espirituais estão esquecendo. Eu vou te lembrar, Daniel capítulo 5. Você vai ver um rei ímpio, Belsazar. Ele é filho de Nabucodonosor. Ele vai tomar dos utensílios que Nabucodonosor trouxe de Jerusalém para a Babilônia. E ele toma ali umas taças de ouro, de prata, e ele vai se embebedar, ele vai fazer uma festa, ele vai dar glória aos deuses, de pau, de barro, de pedra, tudo quanto é tipo de Deus. Aí, a Bíblia é bem sucinta, ela vai dizer que na mesma hora, não foi depois, na mesma hora, eu estou falando de profanar as coisas de Deus, tá? Deixa eu só te lembrar, não sair do contexto, eu estou falando de profanar as coisas de Deus. Então aparece uma mão, e a mão vai escrever, e ninguém sabe interpretar o que quer dizer a mão. Versículo 5, aí tem que chamar quem? Daniel, porque só entende Deus, ai, 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 quem anda com ele. Ninguém sabia interpretar o que a mão havia escrito, mas Daniel estava andando com ele, oh glória. Então ele entendeu o que estava escrito, irmão. Mene, Tekel, Peres. E aí, o que quer dizer? Aí vai dar interpretação. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Olha a sentença de Deus. É Mene, Tekel, Peres, Parzim. E Deus, ele não brincou, porque veio a sentença e o homem morreu. Os medo-persas invadiram e ele morreu. E estão brincando com as coisas de Deus, estão profanando o templo. Não mais de vir para a igreja, agora estão dizendo que você é igreja. Mas deixa eu te lembrar, se Jesus Cristo morreu para nós sermos a igreja, no coletivo, no junto, quem dirá as coisas de Deus? Olha o que Deus fez com o rei, olha o que Deus fez com o rei, que profanou a sua casa, que profanou as suas coisas. Olha a sentença que Deus deu para ele.
coisa está apertada. Agora, já não precisa mais de templo, é o que estão dizendo. Agora, igreja é só eu e você. É o que estão dizendo, né? Mas Deus deu uma sentença sobre eles. Agora você imagina como Deus está olhando do céu para a terra nessa hora. Com esse tanto de igreja preta, que os irmãos sobe tudo de boné. Deixa eu só, Deus acabou de me lembrar algo aqui. Só para lembrar, o que dizem no dia de hoje, que altar não é mais altar. É o que estão dizendo, pastor. Aí pode subir de boné, aí pode cantar de qualquer jeito, aí a roupa é de qualquer jeito. Aí se altar não é mais altar, então não tem, não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, não tem fogo. Iribaixou. Se não tem fogo, não tem poder, não tem santidade. Se não tem santidade, ninguém vai ver a face de Deus. Estão entendendo como é que Satanás está entrando? Talvez alguém diz para você, sai de lá que pastor Márcio é menino. Talvez alguém diz para você, sai de lá que pastor Márcio é menino. Ei, se o meu pastor é menino, quem dirá o que estão fazendo por aí? Se ele é menino, eu estou atrás dele. Samuel estava no templo, era menino e não se corrompeu. Deus foi atrás dele no meio de Ofni e Finéias. Quem ouve a voz de Deus era um menino, era um menino, era um menino. Foi Deus que deu, então tem que pregar. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Parece que é, mas não é, mas negando a eficácia dela. Aí Timóteo, aí Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, meu filho, afasta, final do versículo, afasta dele, afasta deles, afasta deles, afasta deles. Se é profano, afasta, porque a mão de Deus uma hora vai pesar, Tem muito rebelde abrindo igreja, tem muito rebelde profanando as coisas de Deus, achando que é de qualquer jeito, mas o meu Deus é Deus de princípio, o meu Deus não mudou. Casa de Deus, deixa eu falar o que é a casa de Deus. Deus usou a vida do profeta Isaías. No Isaías 56, ele vai dizer: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. É minha. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Casa de Deus é casa de oração. Irmão, isso aí foi Isaías, Antigo Testamento. Então vamos para o Novo. Lucas capítulo 19, versículo 45. Jesus vai passar na porta do templo, aí vai dizer: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhe: está escrito, está escrito, está escrito,
A minha casa é casa de oração, mas vós fizestes dela covil de salteadores. Ei, casa de Deus não é lugar de comércio. Casa de Deus é lugar de oferta, é lugar de adoração, é lugar de sacrifício, é lugar que Deus pode entrar. O menino achou o livro e mudou a história. Deus não revogou a sentença, mas a profeta disse para ele: você vai descer a sepultura em paz, porque ele continuou a reforma. Ele foi derrubando os altares tudo, ele quebrou tudo lá, pastor, os altares de Baal, ele quebrou tudo, ele destruiu a casa de Deus. Se você for olhar em Crônicas, segunda Reis, capítulo 23, quase que eu esqueço, volta um pouquinho aqui, 2 Reis, capítulo 23, olha como estava a casa, versículo 7, também derribou as casas dos prostitutos cultuais, que estavam na casa de Deus, na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para ídolos do bosque. Casa de prostituto cultual, estavam prostituindo o templo, a casa de Deus. Josias, ele derruba todos os altares. A Bíblia diz que de norte a sul, ele derrubou o altar de Manassés, ele derrubou o altar de Salomão, ele derrubou o altar de Jeroboão, ele derrubou o altar até de Salomão, ele fez uma limpa. Então é hora de você saber de que lado você está, dos profanos ou dos santos. Vai ficar aonde tem a prostituição no altar, ou vai vir para casa? Porque a casa de Deus é casa de oração. Deixa eu só te lembrar algo. Ana orou e pediu um milagre no templo. Ela orou incessantemente, e no templo ela recebe a palavra. 1 Samuel 1,17, ele libera uma palavra sobre ela no templo, e ela volta para casa, concebe e entrega o milagre no templo. Samuel foi entregue no templo. Aí o Espírito de Deus me lembrou, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 5, vai falar da história do rei Jeosafá. Ele vai se pôr em pé no meio da congregação, enquanto os moabitas cercam, enquanto os inimigos cercam, ele vai se pôr de joelhos, chama toda a congregação na casa de Deus, faz jejum, faz propósito, e ali Deus vai tomar Jaziel. A resposta de Josafá veio no templo, dentro da casa de oração. Paulo escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, aí Paulo vai dizer: meu filho, ele tem um monte de instrução, e ele vai dizer: mas se eu tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, querido e querida, deixa eu te lembrar, a casa de Deus é coluna e firmeza da verdade. Nela não pode ter engano, nela não pode ter mentira. Aí Deus me lembrou, Simeão foi levado pelo Espírito ao templo, Lucas capítulo 2, versículo 27, e lá ele vê Jesus. Antes dele cumprir a lei, antes de Simeão morrer, ele foi guiado pelo Espírito. Para onde? Para dentro do templo. Aí tinha outra Ana, a velhinha lá no templo, e ela era viúva, perdeu o marido novo. Lucas 2,37, ela tinha 84 anos. Aí ela não se apartava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações. Aí Deus me lembrou, Lucas ainda no 2, Maria e Jesus perderam Jesus por 3 dias e acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando eles. Que mais, irmão? Você não deu glória porque você esqueceu. Esqueci de quê? Lucas 23, 45, e o véu rasgou-se ao meio. O véu de quê? O véu do templo, o véu do templo, o véu do templo, o véu do templo, o derachão,
E o véu só se rasgou porque João 2,19, Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Aí, talvez alguém não entendeu, ele disse, mas ele falava do templo do seu corpo. Então, se é comparado o templo como o corpo de Jesus, deixa eu dizer para você, o corpo do meu Jesus é santo. Ele comparou o templo com o próprio corpo, o próprio corpo, derribar esse templo. Então a igreja é templo, é casa de Deus. Na igreja é lugar de adoração. Então, se tu não deu glória, vê se dá para dar. No templo tem sacrifício, no templo tem adoração, no templo tem santidade, no templo tem resposta, no templo tem milagre, no templo tem aprendizado, no templo tem reforma, no templo tem livramento, no templo tem socorro, tem cura, libertação, provisão. Mas tudo isso só vai acontecer se houver Deus, se houver Deus, se houver Deus. Salmos 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor. E a buscarei. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Não profane a casa do meu Deus, porque é casa de oração. Não profane o templo, venha cultuar no templo. Templo é lugar onde Deus está. Templo é lugar de santidade. Templo é lugar de santidade. Com 8 anos, Josias instituiu a Páscoa. Ele foi um dos melhores reis de Israel. Mas ele limpou o templo. Não deixa ninguém te enganar. Não deixa ninguém confundir a sua identidade. Não tem como. Casa de Deus é casa de Deus, irmão. Temos que ter reverência. Temos que ter respeito. Glória a Deus. E o menino se levantou. Pode ser você. Se Jesus não voltar, o pastor um dia vai ir. E o que dirá dessa geração de agora, pastor? A minha pergunta para Deus é: o que dirá dessa geração de agora? Como vai ficar a geração de agora? Ninguém quer saber de santidade mais, mas a casa de Deus é casa de Deus. Você pode ser um Josias, você pode ser um Josias, você pode ser um Josias. É momento. Já deu meu horário. É momento. É momento de você sair da sua casa e vir adorar a Deus. Você está comprando no supermercado. Você está saindo para trabalhar. Então venha para a casa do Senhor. Casa de Deus tem milagre. Casa de Deus tem resposta. Casa de Deus é casa de Deus. Casa de Deus é casa de Deus. Já imaginou se Ana não tivesse vindo para a casa de Deus adorar a Deus? Ela não teria recebido Samuel. Casa de Deus ainda tem milagre. Casa de Deus ainda tem cura. Por quê? Porque é casa de oração. É casa de oração. É casa de oração. É casa de oração. Orabacandaramanagai. Oderachorabacandaramanagaio. Casa de Deus é lugar onde Ele pode entrar, é lugar onde Ele pode trabalhar,
é lugar onde Ele pode fazer o sobrenatural. É bom, somos templo, mas vem adorar no templo. Se você é templo, quem é templo, quer templo. Quem é templo, quer templo, porque sabe que foi todos reunidos, que desceu do céu, como que de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, a qual repousou sobre cada um deles. É reunido que Deus vai trabalhar. É reunido que vai haver milagre. Não deixa ninguém te corromper e mudar a sua linha de pensamento. Não seja influenciado. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela perseverou em oração e no partir do pão eram unidos. Se reuniam em casas porque não tinham o templo, é verdade, mas eles se reuniam todos unidos no partir do pão. E depois ficou lá em Jerusalém, ficou ali meio que a sede. Não saia da casa do Senhor, não abandone os atos do Senhor. A casa de Deus continua sendo casa de oração. Amém? Vou orar? Vou fazer uma oração. Se coloque sobre seus pés, por favor. Senhor, é a tua palavra, é o teu povo, sou teu, a igreja é sua, este lugar é seu. Que ninguém aqui, Senhor, possa abandonar a sua casa. Que nós possamos, ó Pai, nos posicionar como Josias desta geração, que vai fazer reforma, não inovando métodos, mas reavivando a tua palavra, renovando na tua palavra, olhando para aquilo que está velho, que precisa colocar na tua palavra, aquilo que nós não estamos vivendo, na tua palavra. Isso é reforma, Deus. É olhar para a palavra. Por isso eu te entrego a vida de cada um que aqui está. Eu te entrego a tua casa, a casa de oração. Eu te entrego a cada mente, a cada um. Que nós não venhamos ser levados por nenhuma filosofia, por nenhum, amado, homem, mulher vão da ciência. Que nós possamos estar firmados na sua palavra. Deus, esta casa, este altar é seu. Faça como o Senhor quiser. Usa, Senhor, de misericórdia com o teu povo. Aonde houver alguém enfermo, vai curando nesta hora, em nome de Jesus. Faça, Senhor, traga livramento, traga resposta, em nome de Jesus, para aqueles que estão no templo, buscando, em nome de Jesus Cristo. Eu te entrego, ó Pai amado, a cada vida e a cada coração. Eu te entrego, ó Pai amado, a vida do pastor. Deus, que a cada língua que se levantou contra ele, para dizer ao Senhor, que ó Pai amado, era só um menino, que era só um santarrão. Deus, em nome de Jesus, conserva sobre ele a tua graça, e que ele não possa mudar, que ele continue intacto, firme na doutrina, em nome de Jesus. Talvez pensaram, como de Josias, que era só um menino, mas que o Senhor possa guardar, em nome de Jesus, e que a tua casa continua sendo casa aonde o Senhor possa entrar. Te agradeço, ó Pai, pela tua palavra e por este culto em nome de Jesus. Amém.